Olá, gente. Então, nós vamos fazer esse macaquinho. É um macaquinho de cortina, aquele que abraça as cortinas, certo? E por meio desse bonequinho aqui, desse macaquinho, eu vou fazer um protótipo. Ou seja, eu vou fazer, primeiro, vou deixar aqui filmado para vocês, a base desse bichinho, que vai ser a base de outros animaizinhos que eu vou fazer aqui no vídeo. Vai ser uma coleção de diferentes bichinhos: girafa, elefante, leão, zebra, bichinhos da floresta, né? É o safari, na verdade. Então, eu quero falar isso para vocês. Aqui eu fiz um macaquinho, mas eu vou fazer primeiro o corpinho, o modelinho, a base do macaco que vai servir para todos os outros bichinhos. Quando eu vier ensinar aqui a girafa, eu já vou trazê-la já com o corpinho pronto, para a gente economizar tempo na filmagem. Então, vocês vão ter sempre essa base do macaquinho, que eu vou deixar num vídeo, aí outro vídeo eu vou montar ele, e assim vai ser os outros animais, porque vai ser a base, que será a cabeça, o corpo e as perninhas, né? Porque aí os bracinhos para cortina serão os mesmos também. Agora, se você não quiser fazer para cortina, você pode fazer esses bichinhos como uma coleção normal, não é? Com os bracinhos, né? Sem ser gigante assim, né? Porque esses é para abraçar a cortina. Mas quando for para abraçar a cortina, vão ser os mesmos braços, né? Na mesma dimensão, mesmo tamanho. Mudaremos apenas o rostinho do bichinho, a cor, as orelhas, as partes que evidenciam, caracterizam, na verdade, o animal, ok? Então, eu gostaria só de falar isso para vocês. Vou fazer aqui agora a base. E aí, montaremos o macaco, e essa mesma base do macaco servirá para todos os outros animais que a gente fará aqui no canal, dessa coleção de agarradinhos de cortina. Vamos lá iniciar a nossa base. E antes de tudo, gente, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de curtir, dar o seu like, acionar o sininho para receber notificações quando eu fizer um bichinho, quando eu fizer um amigurumi ou qualquer outro trabalho de crochê. Aí você vai receber a notificação e você vai ser beneficiada com essa chamada para você, não é? Então vamos lá, vamos fazer a nossa base. O que é que nós vamos fazer aqui? Como sempre fazemos, né? No meu canal tem outros trabalhos e assim a gente sempre começa com anel mágico, né? Os amigurumis eu sempre começo com anel mágico. E vamos fazer a cabeça desse amigurumi, dessa base. E aqui dentro nós vamos colocar 6 pontos baixos. Você coloca aí os seus, ó. Sempre é bom contar para ver se realmente colocou os 6 pontinhos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é que eu vou fazer aqui? Nesse 6º ponto, eu sempre gosto de marcar, né? Eu gosto de marcar, se você quiser marcar com esse marcadorzinho de pontos, né? Eu tenho ele aqui, mas eu gosto de marcar, gente, uma coisa simples, que é com um fio, de preferência da mesma espessura, né? Ou seja, amigurumi também, e de cor diferente, para você saber onde você começou, na verdade, onde você terminou o ponto, tá? É sempre no final da carreirinha que você marca, para você ficar sabendo, porque o nosso trabalho, como vocês sabem, é espiral. Então, vamos lá. Então, se eu tenho 6 pontos baixos aqui, eu vou preencher cada ponto desse de base, eu vou colocar 2 pontos baixos, ou seja, aumentos de 6 pontos, não é? De mais 6 pontos aqui dentro desse anel mágico. Então, nós vamos fazer 2, aí no outro pontinho, mais 2, 4, mais 2, 6,
mais 2, 8, mais 2, 10, e mais 2, ó, 8, 12. Aqui onde está marcado o meu último ponto da carreira anterior. Eu venho aqui, puxo esse pontinho, ó. Entendeu? E agora nós vamos continuar com as nossas carreiras de aumento, a nossa carreira de aumento. Então, nós vamos agora, na terceira carreira, nós vamos colocar um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, deixa eu puxar ali, e um aumento por toda a carreira. Então, teremos esses bloquinhos de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, 6 vezes, e ficaremos com 18 pontos baixos. Terminando nossa terceira carreira com um ponto baixo e um aumento. E agora nós vamos para a nossa quarta carreira, e aí sempre marcando a última carreira de aumento, né? De 2 pontos baixos, sempre, sempre. Agora nós vamos fazer sempre aumentando. 2 pontos baixos. E um aumento. Vamos fazer esse bloquinho por toda a volta. Ok? Por toda a volta vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos, ó. Um aumento. Vamos fazer esse bloquinho. Vamos repetir esse bloquinho mais 5 vezes, que vai ficar um total de 24 pontos. Terminando a quarta carreira, com 2 pontos baixos e um aumento. Puxamos a linha para marcar aqui. Agora, vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai fazer. Se na última a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos. E a dinâmica é essa, sempre aumentar um ponto em cada bloquinho, ok? Um ponto em cada bloquinho. 1, 2, 3. Em cima daquele aumento da carreira anterior, você faz também outro aumento nessa carreira. 4 e 5. Então, nós vamos ficar com um bloquinho aqui, ó, de 5. Com um bloquinho de 5 pontos, né? 3 pontos baixos e um aumento que soma 5 pontos. E você vai percorrer por toda a carreira até chegar aqui no marcador, essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Terminando a quinta carreira, com 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4 e 5. O aumento, né? De 2 pontinhos baixos no pontinho da última carreira. O último pontinho da carreira anterior. Ok? Então, agora nós vamos para a nossa sexta carreira, que vai seguir essa mesma ideia, mesma métrica de 1, 2, agora são 4 pontos baixos, né? No anterior foi 3, aqui são 4 pontos baixos e um aumento. No aumento da carreira anterior, ó. Virou um bloquinho de 6. 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos, mais 2, formando o aumento. E assim, 6 pontos baixos, um bloquinho, que vamos repetir mais 5 vezes. E vai ficar com 36 pontos baixos. Terminando a sexta carreira com 1, 2, 3, 4,
Às vezes acontece isso. 4 e 2 e uma de aumento. Um aumento. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e um aumento, que são 2 pontinhos no último pontinho da carreira anterior. Aí, aqui nós vamos puxar novamente aqui, ok? Vamos lá. Agora, nós vamos para a nossa 7ª carreira, tá quase terminando, são 9. Aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento na carreira, no pontinho da carreira anterior. Um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, agora aqui nós ficamos com 7 pontos baixos e vamos fazer esse mesmo bloquinho por 5 vezes até chegar aqui no final da carreira. Terminando a 7ª carreira, são 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento no ponto da carreira anterior, naquela do aumento, né, da carreira anterior. Então, aqui nós temos 42 pontos. Vamos começar agora a nossa 8ª carreira, que será de 6 pontos baixos, mesma sequência. 4, 5, 6 e o aumento em cima do aumento da carreirinha anterior. Sempre assim, formando esse bloquinho, formando o bloquinho de 6 pontos baixos e aumento, ou seja, 8 pontos vezes 6 dá 48. Então, nós vamos fazer mais 5 bloquinhos iguais a esse e chegaremos no total de 48 pontos. Terminando aqui a nossa 8ª carreira com 6 pontos baixos. Aqui. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento com 2 pontos baixos no mesmo pontinho do aumento da carreira anterior. Marco aqui e vamos para a nossa 9ª carreira e última, né? Nós vamos terminar aqui o topo da cabeça do bichinho, certo? Então, nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos, fizemos 6 na outra carreira, aqui são 7. 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. E um aumento, ficando com 9 pontos baixos. Nesse bloquinho, que vamos repeti-lo por 6 vezes. E no término dessa carreira, teremos 54 pontos. E aí, nós fechamos a nossa carreira de aumento, que é o topo da cabeça do bichinho, ok? Nós vamos fazer aqui e voltamos. Terminando aqui a 9ª carreira, vamos fazer o último bloquinho de 5 pontos baixos em um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, um aumento, último aumento aqui. 7, 8, 9, ok? Então, aqui nós temos
as 9 carreiras de aumento, que é o topo da cabecinha. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 9 carreiras aqui, sem aumento e sem diminuição, ok? Sem aumento e sem diminuição por toda a volta. Nós vamos fazer isso 9 vezes. Vamos percorrer toda a carreira, entendeu? Toda a carreira, tá? Agora aqui você não vai mais fazer, ó, onde era um aumento, você vai colocar só um ponto. E prossegue, sem aumentar nada. Continuando sempre dessa forma, olha. Vou só fazer mais um aqui para você ver. Vem, vem. Percorre, ela já vai fechando, ó. Já vai ficando mais redondinha. Ó, e quando chegar aqui nesse aumento, em vez de você fazer um aumento, você faz só um ponto. Aqui, ó. E continua. E assim vai, por toda a volta da carreira, dessa primeira carreira sem ponto, sem aumento, sem diminuição, tá? Nós vamos fazer 9 carreiras dessa aqui. Aí, como é que eu sei que eu tenho 9 carreiras aqui? Você vai se basear, vai começar a contar 9 carreirinhas a partir dessa que não tem aumento. A primeira que não tem aumento. A última, 9, da 9ª carreira tem aumento. E a 10ª carreira, vamos dizer assim, é sem aumento. Então, você vai contar, você vai fazer, exatamente, da 10ª, só um pouquinho, da 10ª a 18ª. Então, contando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos fazer agora mais, né? 9, aí 10, vamos fazer 9, mais 9 pontos. 9, 9, 18. Nós vamos fazer, fizemos 9 pontos de aumento, né? Carreiras de aumento. E agora nós vamos fazer mais 9 carreiras sem aumento. E vai dar 18 carreiras. Você faz aí, eu faço aqui, a gente volta já. Ok, terminamos as 9 carreiras, sem aumento e sem diminuição. E agora nós estamos com a lateral da cabeça do bichinho. Vamos fazer um macaquinho. Vou deixar aqui a base para os outros animais, mas esse aqui eu já vou fazer as partes para executarmos um macaquinho. Então, agora nós vamos diminuir. Vamos fazer agora as carreiras decrescentes, né? Pra gente fechar a cabeça. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos 54 pontos, nós queremos ficar com 48. Então, eu tenho que fazer 8 pontos, né? E 6 bloquinhos de 8, que dá 48. Então, nós vamos fazer 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a diminuição, que vai ser ficar com 2 pontos, vai se transformar em 1. Então, eu vou pegar aqui a alcinha da frente do ponto, de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto. Vamos puxar tudo, vai formar aqui uma alcinha. Vamos passar de novo e aqui vai ficar um ponto. Então, nós temos 8 pontinhos aqui nessa carreira. E depois dessa carreira, que é a carreira 19, nós vamos fazer isso por mais 5 vezes. Vamos chegar aqui e teremos 48 pontos. Então, vamos concluir aqui a nossa primeira carreira de diminuição, que tem um total de 48 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pega as 2 alcinhas dos pontos, puxa, dá uma diminuição, só vamos novamente, que vai ficando apertado e a gente não pode deixar de tensionar o ponto. Pronto. Aqui nós puxamos o marcador, né, pra gente
saber onde foi que terminar. Agora, nós vamos para a carreira, né, de número 20. E vamos ficar com 48 pontos aqui, porque nós vamos diminuir 6 vezes. Quando aumenta, a gente aumenta 6 vezes os bloquinhos. Quando a gente diminui também 6 vezes os bloquinhos até ficar no tamanho que a gente deseja. Então, aqui nós vamos fazer outra diminuição. Então, aqui a gente faz... Deixa eu pegar aqui uma coisa que ficou... Não ficou legal aqui. Só um pouquinho, gente. Que isso. Acontece. Então, aqui nós vamos arrumar direitinho aqui. Deixa eu buscar aqui. Agora, nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, 7. Que agora vai ser 7 vezes 6, 42. Bloquinhos de 7, né? Já com a diminuição. Nós vamos fazer mais 5 bloquinhos desse, com esses 6, e ficaremos com 42 pontos. Terminando aqui a nossa 20ª carreira e a nossa segunda carreira de diminuição. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Agora, nós vamos para a nossa 21ª carreira. E vamos fazer agora 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficando assim com 6 pontos esse bloquinho. E com mais 5 pontos, 5 bloquinhos de 6 pontos, teremos 36 pontos baixos, ok? Voltaremos já. Terminando agora a nossa 21ª carreira, nosso último bloquinho, né? De 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A última diminuição dessa carreira. Pronto, nós temos agora 36 pontos. Nós vamos agora para a nossa carreira número 22, né? A 22ª carreira. Nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 com a diminuição. 1, 2 alcinhas formando a diminuição. Então, nós estamos agora com um bloquinho de 5, 4 pontos baixos e uma diminuição, 5 pontos. Vamos fazer mais 5 bloquinhos desse. Opa. E ficaremos com 30 pontos. Agora, vamos para nosso último bloquinho dessa carreira de 4 pontos baixos. 1,
2, 3, 4 e a diminuição da carreira. A última diminuição da carreira 22. E agora nós temos aqui 30 pontos. Nós vamos para a carreira 23. E nós vamos ficar na carreira 23 com 24 pontos. E aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 e uma diminuição, 4. Então, vamos ficar com 4 pontos baixos, né? 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos com um bloquinho de 4 pontos baixos. Vamos repetir por mais 5 vezes e completaremos aqui com 24 pontos a nossa 23ª carreira. Então, terminando a nossa 23ª carreira, nosso último bloquinho de diminuição da carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e a nossa diminuição, nossa última diminuição da carreira. Ok, então ficamos com 24 pontos. Ok? Então, temos aqui 24 pontos. Vamos encher um pouco e aí voltaremos para terminarmos a última carreira de diminuição, para iniciarmos o corpinho. Aqui nós enchemos um pouco, né? Terminamos a carreira de diminuição. E agora, nós vamos para a nossa última carreira de diminuição, que será de 2 pontos baixos. E aí, vocês tenham bastante cuidado com esse enchimento. Sempre deixa ele bem baixinho, para não pegar no ponto, porque fica feio quando a agulha puxa o enchimento e ele sai nos pontos. Não gosto. Então, você deixa o enchimento bem longe dos pontos que você vai fazer, ó. 1, 2 e 3. O que que acontece aqui? Último bloquinho aqui, ó, 3 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição, que ficou em 3 pontos. Vocês vão fazer esses 3 pontos por toda a carreira, né? 2 pontos baixos e uma diminuição. Mais 5 bloquinhos e aí nós terminamos essa carreira de 18 pontos baixos. Aqui nós terminamos, já fizemos os 2 últimos pontinhos e o terceiro de diminuição aqui. No nosso último bloquinho, concluímos aqui a nossa cabeça. O que é que vamos fazer agora? Nós vamos subir, não é? Aqui foi a nossa 24ª carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa 25ª. Nós vamos repetir. Vamos repetir essa carreirinha. Vamos fazer uma carreirinha de 18 pontos baixos, tá? E voltamos. Enchi aqui mais um pouco a cabecinha, você também enche aí para ela ficar já bonitinha, né? Dando bem espaço para você trabalhar, porque você ainda vai ter, quando você começar a trabalhar aqui, você vai começar a aumentar de novo para fazer o corpo vai ser junto com a cabeça, não vai ser costurado. Aí você ainda vai ter um bom espaço aberto para você encher e deixar ele do jeito que você quer. Porque assim, o que é que a gente faz? Quando a gente enche, a gente evita muito ficar aparecendo o branquinho, né? Então, nem pode encher demais, porque senão ela a fibra vai sair, vai ficar feio. E nem você pode encher de menos, senão também a cabecinha fica mole e não dá uma sustentação legal. O que é que nós vamos fazer aqui? Repetimos, né? A carreira, repetimos os pontos na carreira 25. Aí, na carreira 26,
você já começa a aumentar de novo, certo? Nós vamos aumentar novamente. Se tínhamos 18, agora nós vamos ter 24. Por quê? Nós vamos aumentar novamente 18 com 6, 24, né? Então, a gente vai fazer 2 carreiras e um aumento, que dá 24 no total. Então, nós vamos fazer 6 bloquinhos de 2 pontos baixos e um aumento, e vai totalizar a carreira com 24 pontos. Terminamos aqui a nossa carreira com 2 pontos baixos e um aumento, ficando no total de 24 pontos. Nossa carreira 26. Agora, nossa carreira 27, a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Não vai aumentar e nem vai diminuir. A gente vai fazer 24 pontos novamente, ponto sobre ponto. E aí, nós voltamos. Aqui terminamos a nossa carreira de ponto sobre ponto, né? Começando a aumentar nosso corpinho. Agora, na nossa carreira de número 28, nós vamos fazer mais um aumento, que serão de 3 pontos baixos, 2, 3 e um aumento. Vai repetir por toda essa carreira, fazendo os bloquinhos de 3 pontos baixos e um aumento, e terminaremos com 30 pontos baixos. Eu voltei para fazer com vocês o nosso último bloquinho dessa carreira de aumento de 3 pontos baixos e um aumento. Totalizando 30 pontos baixos, certo? Na nossa próxima carreira de número 29, nós vamos repetir novamente essa mesma quantidade de pontos. Então, será ponto sobre ponto, totalizando 30 pontos baixos. Terminamos a nossa carreira de ponto sobre ponto, né? A nossa 29ª carreira de 30 pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa 30ª carreira, que será de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse bloquinho de 6 pontos baixos, 4 pontos baixos e um aumento, vai totalizar aqui em 36 pontos, tá bom? E vamos fazer. Concluindo aqui a nossa 30ª carreira de 4 pontos baixos. Faltou aqui. 1, 2, 3, 4 e um aumento, 6. Último bloquinho de 6, concluindo nossos 36 pontos, a 30ª carreira. A 31ª carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, que vai ser mais uma carreira sem aumento, sem diminuição. E vamos ficar com 36 pontos novamente. Terminando a nossa carreira 31 de ponto sobre ponto, né? Nós agora vamos para a nossa carreira de número 32, que vai ser uma carreira de aumento. Aliás, a última carreira de aumento, que nós vamos fazer aqui
um bloquinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é o aumento no mesmo ponto de baixo. Então, nós ficamos com um bloquinho de 7 pontos baixos. Vamos repetir 5 pontos baixos em um aumento, mais 5 vezes, e concluiremos aqui a nossa carreira com 42 pontos. Agora terminando a nossa carreira de número 32, com 5 pontos baixos. Aqui. Bem no cantinho, que às vezes você não vê, o pontinho fica escondido debaixo do aumento, né? O pontinho da carreira anterior. Então, você tem que prestar bem atenção para não pular ponto, pra gente não perder ponto, senão fica ruim, fica feio. Aí, quando a gente percebe, já tá muito adiantado e para desmanchar. Então, sempre prestando atenção, depois do aumento, o pontinho da carreira anterior fica um pouco escondido, né? Aí você vê direitinho para não perder. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quer dizer, 5 pontos altos e 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós temos aqui 42 pontos, certo? Aqui, olha, o corpinho do bichinho já está, né, crescendo. Nós vamos fazer, isso aqui foi a carreira 32. Carreira 33 a 40, nós vamos repetir. Vai ser ponto sobre ponto, só repetições, tá? Ponto sobre ponto, por 8 carreiras, entendeu? Vai ser 8 carreiras de 42 pontos. A começar de agora. Então, você marcou aqui, né? Até onde você aumentou. Depois que você marcou até onde você aumentou, você não vai marcar essas 8 carreiras. Vamos crescê-las. Você vai ter a base aqui, você vai saber que vai passar pelo final dela, né? E quando chegar lá na 8ª que voltarmos, aí eu vou mostrar para vocês como é que fica e onde que a gente vai começar a diminuição, não é? Então, vamos lá, vamos fazer nossas 8 carreirinhas de 42 pontos e a gente volta. Concluída aqui as nossas 8 carreirinhas de ponto sobre ponto, vamos agora para as diminuições, para a gente fechar esse corpinho, ok? Então, nós aqui temos 42 pontos. E agora, nós vamos diminuir até fechar o anel mágico. Então, vamos lá. Aqui, lembra que a gente parou a marcação aqui no último aumento da carreira com 42 pontos? Aí, agora, a gente vai ver onde que colocaríamos aqui. A gente faz um, tipo, um segmento aqui, tá? A gente segue, vai dar aqui, ó. A gente consegue. Agora sim, vamos começar a marcar, porque vamos diminuir essas carreiras, né? As carreiras de diminuição. Então, vamos lá. Vamos para a carreira 41, que vai ficar com 36 pontos baixos. Então, vai ser aquele mesmo esquema de grupinhos. A gente vai fazer um ponto baixo, 2, 3, 'Escapou aqui da minha mão. 2, 3, 4, 5 e 6. 5 e uma diminuição. Alcinha da frente, puxa a linha, puxa de novo. Então, aqui nós temos 6 pontos baixos, vamos fazer
primeiro grupinho, vamos fazer mais 5 grupinhos de 5 pontos baixos e uma diminuição com 6 pontos. E vai ficar o total de 36 pontos. Terminando aqui a carreira de número 41. Vamos agora concluir o último grupinho, que são de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é a diminuição, formando um ponto único. 6. A gente marca e vamos para nossa carreira de número 42. Vamos fazer mais uma diminuição, que ficará com 30 pontos no final dessa carreira. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e a diminuição. 5 pontos. Grupinho de 5 pontos. Vamos fazer mais 5 grupinhos desse, no total de 30 pontos baixos. Terminando a nossa carreira de número 42, vamos fazer o último grupinho de 4 pontos baixos. 2, 3, 4 e uma diminuição que ficará 5 pontos baixos. Ok? Então, aqui nós temos 30 pontos baixos. Vamos agora para a nossa carreira de número 43, que vai ser mais uma diminuição, para ficarmos com 24 pontos. E a gente tensiona bem, porque quando estamos diminuindo, o ponto fica mais difícil para a gente unir. Então, a gente vai tensiona assim o ponto, aperta um pouquinho, segurando sempre a linha aqui para termos sustentação. A gente puxa aqui o primeiro ponto. 1, 2, 3 e a diminuição, que vai ficar 4 pontos baixos nesse bloquinho, que vamos repetir esse bloquinho por 5 vezes com esses 6, né? São 6 bloquinhos ao todo, 24 pontos. Eu vou colocar um pouco de enchimento e voltaremos. Então, eu tô colocando um pouquinho de enchimento e você, para ficar firmezinho aqui no pescoço, você dá mais uma, coloca um pouco mais aqui, para o pescoço ficar durinho. E assim, e esse enchimento a gente sempre coloca ele proporcional, para não ficar um lado mais cheio do que o outro. Então, ele tem que ser bem colocado, tá? Aí, eu coloquei só um pouquinho, porque eu vou diminuir, vou terminar aqui o nosso último bloquinho da carreira, né? E começar a nossa próxima diminuição. Eu coloquei um pouquinho só para estruturar um pouco o corpo. Então, vamos lá. A gente vai fazer 3 pontos baixos. Vou apertar mais aqui. Tensiona sempre o ponto. Quando você termina uma diminuição, tende o ponto se abrir. Aí, você tensiona ele para ele ficar mais justinho, para não ficar buraco. Porque quando fica o buraco grande, o que é que acontece? 3 e 4. O enchimento tende a aparecer, tá? Pronto, 4. Então, agora nós vamos para a nossa carreira de número 44, que será de 2 pontos baixos, aquele mesmo esqueminha, 2 pontos baixos e uma diminuição. Fazendo esses bloquinhos, né? 6 bloquinhos de 3 pontos baixos, nós vamos concluir com 18 pontos baixos. Aí, a gente volta pra gente encher mais um pouco. Concluindo a nossa carreira, concluindo a carreirinha, a gente vai fazer o último bloquinho. 1, 2 e 3.
com a diminuição, certo? A gente completa aqui. Ainda vamos ter mais duas diminuições, certo? Então, aqui, o buraquinho já tá diminuindo bastante. Então, é hora da gente encher mais, senão vai ficar difícil, tá? Então, a gente vai fazer aquele enchimento proporcional, né? Aos poucos. Não adianta colocar muito enchimento de uma vez, porque vai ficar torto. Vai ficar um lado mais cheio, outro lado. Então, você vai, com o seu dedo mesmo, você vai empurrando, né? Até onde você puder. Aí, eu vou encher mais um pouquinho e a gente vem pra fazer mais uma carreirinha de diminuição. Então, estamos aqui com o nosso corpinho quase concluído. Eu dou uma dica, você sempre procura modelar a cabeça para deixar ele por igual o enchimento. Da mesma forma, o corpinho você modela, vai modelando, vai observando se ele tá torto, para colocar o enchimento no lugar que tá faltando e deixar ele por igual, certo? Isso é muito importante. E aqui está a nossa base, né? Vamos só concluir aqui mais com algumas carreiras. É isso aqui que eu quero fazer para deixar como base para vocês fazerem outros bichinhos. E aí, por esse aqui você vai fazer. O macaquinho, por ter esses olhinhos aqui, diferente, então eu não coloquei os olhinhos de trava. Mas a gente vai ensinar aqui, colocar o olhinho de trava nos outros animais, como a girafa, o elefante, o leão. E a gente vai colocar aqui os olhinhos, tá? De trava, de preferência, se a criança for brincar. Se for ficar só na cortina, não precisa. Mas, geralmente, mesmo colocando na cortina, né, tendo esses braços, as crianças gostam de brincar. Então, a gente procura colocar olhinho de trava, um olhinho assim, né? E travar. E aí, a gente vai estar ensinando a colocar esses olhinhos nos próximos bichinhos, tá? E é coisa bem simples, quer dizer, até nesse mesmo eu vou dar uma ensinada a vocês. Oi, eu vou fazer uma demonstração aqui. Claro que vocês vão colocar esse olhinho quando estiverem ainda fazendo a cabeça, antes de encher a cabeça, tá? Antes de encher a cabeça, vocês já podem colocar esses olhinhos, porque vocês vão pôr a travinha, porque como é para criança, mesmo que vá para a cortina, a criança tem vontade de brincar e a mãe entrega, então é preciso ter segurança. E esses olhinhos são olhos de segurança com essa trava, porque você vai, coloca o olhinho, vai por trás e trava. Com a trava ele vai ficar assim, presinho, seguro. Aqui eu não fiz, porque aqui como eu vou fazer o macaquinho, eu não coloquei os olhos. Mas você conta 12 daqui pra baixo, certo? Do topo da cabeça, você vem contando ponto a ponto, vai chegar aqui número 12. Você coloca o olhinho, vai por trás, né? Que vai ser fácil, vai estar todo aberto, Quando você chegar aqui, quando você passar, começar as carreiras de diminuição, antes da primeira carreira de diminuição, você coloca esses olhos, antes de encher tudo, tá? Então, você coloca lá o olhinho e coloca a trava, vai fazer um barulhinho, ele vai travar. Para você colocar o outro, você vai contar, entre um olho e outro, você vai contar uma base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Por que o ímpar? O ímpar é interessante, porque com o número ímpar, você vai ter a dimensão certinha, porque você contar, vamos dizer, aqui dá 9. Você vai contar 4, mais 4 do outro lado e 1, 9. Então, esse 1 que sobra entre os 4, você vai ter a base para marcar, fazer a boquinha, fazer alguma coisa aqui, ok? Então, a gente vai, conta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca o olhinho, claro que você vai colocar o olhinho e vai travar, vai lá por baixo e trava, ok? Aí fica assim. Isso vai ser com os outros bichinhos. Quando os bichinhos, o olho for fora, como é o macaquinho, ó, que a gente trava aqui, fora antes de grudar, você não põe o olho. Mas quando for o olho normal,
coloca. Eu vou trazer, por exemplo, quando eu fizer a girafa, eu já vou trazer a base da girafa, a base do elefante, já com os olhinhos, tá? Então, eu quis deixar aqui para vocês fazerem nos próximos olhinhos, porque do macaquinho vocês não vão colocar esse olho assim, tá bom? Agora nós vamos para a nossa carreira de número 45, que será de um ponto baixo e uma diminuição, certo? Deixa eu apagar aqui. Um ponto baixo, aqui, uma diminuição por toda a volta, que vai totalizar em 12 pontos baixos. Concluindo aqui a nossa carreira, um ponto baixo, né? E 2 pontos. E uma diminuição. Agora, ficamos aqui com 12 pontos baixos, certo? Vamos ter que terminar o anel mágico com 6, do jeito que nós começamos com 6 aqui e fechamos. Então, agora será a última carreira, a penúltima, na verdade. Nós vamos pegar aqui 2 pontos, fazendo uma diminuição, ó. Então, nós vamos fazer uma diminuição, vamos fazer 6 diminuições aqui. Uma diminuição, 2 diminuição, 3 diminuição, aí fica pequeno, apertado, porque estamos concluindo aqui e o finalzinho é sempre mais apertado. Por isso que você tem que ter um equilíbrio. E aqui na mesa é meio complicado, mas a gente consegue. 4. 5. E 6. Pronto. E 6 diminuição. Pense no negocinho apertadinho. Pronto. Aqui, você já concluiu. Você vai cortar, né? E vai fazer agora uma diminuição assim, com agulha de tapeceiro, porque não dá mais para fazer com agulha de crochê. E você pegar nas 6 alcinhas de fora, aquelas alcinhas que sobrou, né? Os pontos, 6 pontinhos que sobraram. Agora, você vai ponto a ponto, pegando só na alcinha da frente, na verdade. E aí, você vai fazer aqui, ó. Pronto. E vai puxar. Quando você puxa, fecha o buraquinho, certo? Aí, você pega essa linha para fazer acabamento. Tira essa, que não precisa mais, né? Já foi. Aí, você vai introduzindo aqui, saindo aqui, vai fazendo uns acabamentos para esse fio não soltar, tá bom? Você vai procurando aqui os espaços, essa minha agulha. Ai, eu comprei uma agulha, mas que ela podia ser menorzinha. Mas ok, mas dá tranquilo para você ir buscando os caminhos, tá? E conclui aqui, fecha. Pronto. Terminou aqui o nosso corpinho da base, que você vai usar para outros bichinhos, ok? Vamos voltar agora para fazermos a perninha, para concluir essa base, que vai servir para todas também. Vamos fazer agora, a patinha do bichinho, né? E essa patinha é fácil de fazer, ela é pequenininha, mas tem que prestar um pouco de atenção quando eu for fazer as diminuições, ok? Então, vamos lá. Nossa base, sempre 6 pontos baixos. Aquela mesma sequência. 6 pontos baixos. 2, 3, 6,
Então, temos 6 pontos baixos aqui. Aí, a gente já marca, porque nós vamos agora aumentar essa carreira. E nós vamos aumentar com 2 pontos baixos em cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos, ok? Então, nós vamos lá, sabe que nós, em espiral, nós não emendamos. A nossa base de término está aqui, a gente sabe onde começamos e onde terminamos a carreira. Então, a gente vai lá no primeiro ponto, que sempre é o mais difícil, porque ele tá justo. A gente vai nesse primeiro ponto e já faz as 2 carreiras de aumento. 1, 2. E nós vamos fazer isso por toda a volta da carreira. 2. Aí, aqui já tenho 4. Aqui eu já tenho 6. Aqui eu tenho 8. Que são 2 pontos em cada ponto de base. Aqui eu tenho 10 pontos. E terminamos a nossa carreira com 12 pontos baixos, que são os últimos 2 pontos de aumento. Ok? Então, aqui eu sempre gosto de fazer junto com vocês, essa segunda carreira, tá? Aí, o que é que a gente faz? Marca, porque nós vamos continuar em aumentos. Pronto. Agora, nós vamos fazer nossos bloquinhos de aumentos. Aqueles mesmos bloquinhos de aumento que eu ensinei para fazermos a base do bichinho, a gente usa para toda a nossa peça aqui. Então, nós vamos fazer o quê agora? Um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos fazer esse bloquinho de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, totalizando em 18 pontos baixos. E terminando a nossa terceira carreira com um ponto baixo e um aumento no aumento da carreira de base. Marcamos o nosso ponto final para a gente não se perder. E agora, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento em cima do aumento da carreira anterior. E agora, nós temos um bloquinho de 4 pontos, certo? Que vai se totalizar na quarta carreira com 24 pontos. Concluindo agora nosso último bloquinho dessa carreira, da nossa quarta carreira. Então, 1, 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos baixos. Agora, nossa quinta carreira, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai mais aumentar aqui. Aqui nós vamos fazer uma carreira de repetição, ponto sobre ponto. Então, a nossa quinta carreira ficará também com 24 pontos baixos, ok? Terminando a nossa quinta carreira, que foi ponto sobre ponto, agora nós vamos emendar aqui, trocar de fio. E como é que a gente faz a troca de fio, né? Antes de passar a laçada para completar o ponto da carreira, você puxa. Em vez disso, você vai puxar a laçada da cor que você vai trocar. No caso aqui, o cacau. E aí, você vai fazer agora, vai deixar essa linha, vai fazer o arremate já no próprio ponto, na própria carreira. Aqui, ó. E vamos fazer 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos fazer o rostinho da patinha do macaco. Ou do bichinho que você vai fazer. Todos os bichinhos desse corpo base vão ser iguais, mudando apenas as cores de cada bichinho que você vai fazer. Então, aqui nós vamos diminuir 2 vezes, vão ser 2 diminuições, ó. 1, 2 diminuições.
2 pontos baixos e mais 2 diminuições seguidas, sem intervalo de ponto. Seguidas agora, ok? E terminaremos aqui com 7 pontos baixos e voltaremos para a nossa 7ª carreira. Terminando aqui a nossa 6ª carreira e iniciando a 7ª, você vai continuar agora marcando os pontos, porque iremos fazer diminuições. Então, a gente vem, aproveita aquele fio que você deixou aqui e marca a sua próxima carreira. O que é que nós vamos fazer aqui? Mais 7 pontos baixos. 7 pontos baixos e vamos continuar as diminuições do rostinho do pé do bichinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos também. Agora, a gente não vai fazer 2 diminuições seguidas, a gente vai fazer só uma diminuição. Aqui, ó. Uma diminuição, 2 pontos baixos, um em cada ponto da carreira de base. E nós vamos agora fazer uma diminuição, não é? Porque os lados têm que ficar aí, eles ficam iguais. E mais 7 pontos baixos. E voltaremos para fazer para fazermos a nossa 8ª carreira. Voltamos aqui, terminamos a nossa 7ª carreira. E já dei início à nossa 8ª carreira, com os mesmos 7 pontos baixos que a gente colocou na carreira anterior. Você faz os 7 pontos baixos. Agora, nós ficamos na carreira anterior com 18 pontos baixos. E agora, na 8ª, nós vamos ficar com 16 pontos baixos no total. Fizemos os 7 pontos baixos, agora nós vamos fazer 2 diminuições seguidas. Só vamos fazer essas 2 diminuições aqui. Uma diminuição. 2 diminuições, né? Que são as 2 alcinhas da frente que a gente pega. 2 diminuições. E agora, nós vamos fazer mais 7 pontos baixos, ok? Terminando a nossa 8ª carreira com 16 pontos baixos, vamos fazer agora a 9ª carreira, que será de pontos sobre pontos. Vamos fazer uma carreira sem aumento e sem diminuição, uma carreira de repetição. Então, nós vamos fazer toda essa carreirinha aqui, a nossa 9ª, com 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Concluindo aqui a nossa 9ª carreira, vamos passar para a 10ª, que vamos fazer uma diminuição, não é? Para ficarmos com 14, serão 2 diminuições. Então, nós temos aqui 16. Vamos ter que tirar 2 pontos, diminuir 2 pontinhos para ficarmos com 14. Então, será de 6 pontos, não mais 7, mas agora vai ser 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer 2 diminuições seguidas, tá? Uma diminuição, 2 diminuições, segunda diminuição. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E concluiremos aqui com esses 6 pontos baixos. E vou encher um pouquinho esse pezinho. Enchi aqui um pouquinho do pezinho para ele ficar firme. Então, fizemos aqui a nossa 10ª carreira, né? Com 6 pontos baixos, 2 diminuições seguidas e mais 6 pontos baixos. E agora, nós vamos concluir a patinha com 2 carreiras sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto. Então, será a carreira número 11 e número 12, ok? Enchi aqui, se precisar eu vou encher mais na hora de montar no corpinho. Então, fizemos as últimas 2 carreiras de 14 pontos baixos, né? E aí, eu já cortei o fio, não deixo o fio tão pequeno, para não faltar. E aí, você puxa aqui e tá pronto os nossos pezinhos. Nós vamos colocar, né, no modelinho lá do corpinho, ok?